Um assunto muito utópico, muito distante. A viagem no tempo é tratada pela maioria das pessoas como mera ficção científica, mas que pode vir a ser tecnologicamente possível daqui a 20, 40 ou 80 anos. Por mais que esteja muito distante da nossa realidade atual, esse assunto ainda mexe com a imaginação de muita gente. A hipótese de viajar no tempo já foi explorada diversas vezes, de diversas formas distintas, algumas mais realistas e outras mais fantasiosas. Filmes clássicos como De Volta para o Futuro e animes recentes como Steins Gate, por exemplo, exploram o tema sob perspectivas diferentes. Just might work. Next Saturday night, we're sending you back to the future. No filme De Volta para o Futuro, o mecanismo utilizado para a viagem no tempo é um carro ligado a um capacitador de fluxo de energia. Ao chegar a uma certa velocidade, o carro quebra a barreira do espaço-tempo e vai para a data determinada anteriormente, seja ela passado ou futuro. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein! Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? E se esse assunto já era explorado pela ficção científica nos anos 1980, continua gerando fantásticas obras no século XXI, como o anime Steins Gate, de 2011. O anime conta a história de Ocarin, um jovem que consegue, por acaso, criar um mecanismo que envia mensagens SMS para o passado. Com a ajuda de uma cientista renomada, Ocarin consegue chegar ao extremo de conseguir transformar ondas cerebrais em informação digital e levá-las para sua mente no passado. Esse é um tipo mais realista de viagem no tempo, já que não lida com o principal problema desta teoria, atravessar considerável matéria pelo espaço-tempo. 私は2036年から来たんだ。私がタイムトラベラー。ジョン・タイターだよ。O anime Steins Gate nos traz, inclusive, mais conspiração a essa teoria de viagem no tempo, ao relembrar uma história real, a de John Titor, e personificá-lo na trama como Amane Suzuha. Fora do anime, na realidade, em 2000 e 2001, um usuário de fórum de internet alegou ser um viajante no tempo, que veio do ano de 2036. O nome que este usuário utilizava era John Titor, e ele em teoria teria sido mandado para o ano de 1975, pois sua missão era conseguir um computador IBM 5100 e levá-lo para o futuro, e ele passava por 2001 para solucionar alguma espécie de problema pessoal. Titor utilizou apenas o fórum de internet, jamais foi identificado e desapareceu após alguns meses. Antes disso, porém, ele fez algumas predições acerca do futuro, boa parte delas acertadas posteriormente. Até hoje, não se sabe se tudo foi uma grande brincadeira ou se tivemos de fato um viajante no tempo vindo de 2036 no ano de 2001. Porém, há livros, peças de teatro, sites e estudiosos que recontam a história deste usuário, que é uma incógnita para todos. Steins Gate retrata com detalhes a história pessoal de John Titor, as funções do IBM 5100, uma possível teoria da conspiração envolvendo a CERN, que é a Organização de Pesquisa Nuclear da Europa, e a teoria de Titor sobre a viagem no tempo. A teoria de John Titor sobre o tempo é a teoria das linhas do mundo. Uma linha do mundo é como uma corda. Uma corda parece ser uma única linha, mas muitos fios a compõem. Esses fios são as linhas do mundo. Elas nunca se tocam, mas vão sempre para uma mesma direção, conforme um número de divergência. Caso ocorresse algum evento no tempo que fizesse com que o número de divergência superasse 1%, a barreira do tempo seria quebrada de tal forma que a linha do mundo se dividiria em duas, existindo uma linha alfa e uma linha beta.
As linhas do mundo alfa e beta são linhas do mundo com resultados e futuro completamente diferentes. Normalmente, seria impossível mover-se de uma para outra, fazendo o número de divergência aumentar para mais de 1%. Os grandes eventos figuram linhas do mundo diferentes. Segunda Guerra Mundial. Pode haver uma linha do mundo em que Hitler venceu, e essa seria uma linha do mundo totalmente diferente da que vivemos. Ela pode existir paralelamente à nossa. Essa é a teoria de Taito. Embora possamos voltar ao passado e mudar algum evento, alterando assim o futuro, essa alteração não necessariamente transforma a linha do mundo, mas apenas alguns dos fios que a compõem, o que já seria significativo. É como se o grau de efeito borboleta fosse menor. Porém, mesmo esse grau menor é suficientemente grande para mudar toda a estrutura de uma cidade, por exemplo. Afinal, o que é uma cidade em comparação ao mundo inteiro? Um assunto muito utópico, muito distante. A viagem no tempo é tratada pela maioria das pessoas como mera ficção científica, mas que pode vir a ser tecnologicamente possível daqui a 20, 40 ou 80 anos. Por mais que esteja muito distante da nossa realidade atual, esse assunto ainda mexe com a imaginação de muita gente. Escuta, eu já tive a impressão de estar falando aqui essas mesmas coisas antes. O déjà vu é uma reação psicológica do nosso cérebro que nos faz ter a sensação de já ter vivido aquele momento antes. Porém, o déjà vu pode ser a confirmação de que aquele momento realmente já foi vivido, só que em outra linha do mundo. Isso pode ocorrer de outras formas também, como uma lembrança nítida de algo que aparentemente nunca aconteceu. O cérebro pode sofrer uma falha momentânea e cruzar informações de outra linha do mundo. O déjà vu pode significar que você está vivendo em uma linha do mundo alfa algo que já viveu em uma linha do mundo beta. Em Steins Gate há o episódio em que esse tipo de lembrança é induzida a um dos personagens, que consegue se recordar de algo vivido em outra linha do mundo. Marty, that is completely out of the question. You must not leave this house. You must not see anybody or talk to anybody. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? この時間にいる自分との接触は避けて、深刻なタイムパラドックスが起きるから。 O efeito borboleta é algo mais conhecido pela sabedoria popular. É o tipo mais comum de consequência de uma viagem no tempo e o mais explorado em filmes e ficção, direta ou indiretamente. Porém, esse conceito casa perfeitamente com a teoria de John Titor, das linhas do mundo. O efeito borboleta nada mais é do que uma mudança no tempo passado. Ao mudar algo no passado, muda-se uma linha do mundo. Essa linha do mundo muda outra linha do mundo, que muda outra, que muda outra, e uma série de eventos consecutivos mudará infinitamente. Isso não necessariamente conseguirá superar o número de divergência em 1%, ou seja, a linha do mundo principal não mudará. Porém, novos fatos e novas memórias existirão nesse resultado final. Esse é o efeito borboleta, explicado de acordo com a teoria de Titor. Deve-se tomar muito cuidado ao viajar para o passado, pois um mínimo detalhe alterado pode gerar enormes repercussões. Apesar de termos muitos estudiosos acerca da viagem no espaço-tempo, existem ainda muitos físicos que não acreditam nessa possibilidade. Entrevistamos o professor Carlos Navia, do Instituto de Física da UF, que nos contou um pouco mais sobre esse assunto. Dentro do panorama histórico, como surge isso aqui, não? Nos anos 20 aparece uma teoria do professor Sir Arthur Eddington, não? Que ele introduz as setas do tempo, não? E ele relaciona essas setas do tempo com uma lei da termodinâmica, conhecida a segunda lei da termodinâmica, de que os eventos que acontecem na natureza sempre são irreversíveis, ou seja, sempre tem ou vão para frente, não? Vão para o futuro. E aí se introduz uma seta na termodinâmica. O que o Sir Arthur Eddington faz é juntar os dois conceitos. Então, que o tempo só vai para frente, não? E isso é consequência da segunda lei da termodinâmica. Então, a possibilidade de você fazer uma viagem no espaço-tempo violaria esse princípio da termodinâmica. E até agora, não? Nenhum experimento em física tem
comprovado de que a segunda lei seja violada, não? Por um momento, para mim, viagens no espaço-tempo é uma coisa de ciência ficção e acho que vai continuar por o resto do tempo assim, como uma possibilidade sempre, uma ficção, né? Essa é, de fato, uma questão polêmica. Nenhum indício atual corrobora com essa teoria. Porém, transformar a ficção na realidade é um sonho de muitos cientistas. Resta saber se, algum dia, alguém poderá transitar pelo tempo. E, caso isso aconteça, que surpresas aguardarão a humanidade? Tudo poderá acontecer. 確定した過去を変えずに結果を変えろ。血まみれで倒れている牧瀬クリスト、それを見た岡部倫太郎、その確定した過去を変えずに結果を変えるのだ。最初のお前を騙せ、世界を騙せ。それがシュタインズゲートに到達するための条件だ。健闘を祈る。エル・プサイン・コングル。